Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tema super importante e hoje eu quero falar com você que se sente estagnado na profissão, que não conseguiu, se formou e não conseguiu até hoje um projeto, né? Ou até uma vaga no escritório, seja lá qual for a sua intenção. Então esse vídeo é pra você. Só que, antes disso, eu preciso que você dê like nesse vídeo, que você comente e que você compartilhe para outras pessoas, para que essa mensagem possa chegar em outras pessoas, tá? E, portanto, a gente consiga ajudar mais pessoas. E quanto mais a gente ajudar, melhor vai ser, tá bom? Vocês concordam comigo que nada nessa vida vem de mão beijada? Nada nessa vida é fácil, não é mesmo? Bom, a nossa profissão não é diferente, né? Então, não é fácil, eu sei que não é fácil, mas, ao mesmo tempo, se a gente ficar sentado, se lamentando, né? Eu digo isso porque eu passei por isso, tá, gente? Então, ficar sentado e ficar lamentando, a gente não vai sair dessa inércia, né? Portanto, a gente precisa, sim, se movimentar e dar um passo na direção do que a gente quer para que a gente consiga. Então, a gente precisa, de alguma forma, de uma metodologia, de alguma coisa para que a gente consiga se orientar. Então, portanto, a gente vai falar sobre isso hoje. Então, fica até o final desse vídeo, que eu garanto que vai dar bom. Uma coisa que eu queria, né, antes da gente iniciar, falar um pouquinho como que você pode sair, né, dessa inércia e, portanto, conseguir uma vaga num escritório, né, ou até mesmo conseguir um projeto, eu preciso falar uma coisa antes. Se você que está estagnado, né, eu conheço pessoas que estão paradas há muito tempo, que se formaram, mas que, no entanto, elas simplesmente não desistiram, né, mas elas estão paradas mesmo, né, em todos os aspectos, né, da arquitetura. Não só não tem projetos, mas também não estão estudando, estão paradas. Imagina se você, né, se essa pessoa que está estagnada, né, hoje, se ela ficar parada, imagina o tempo que ela vai demorar para fazer essa construção da sua carreira, né, independente do motivo que ela tenha, né, da intenção que ela tenha na arquitetura. Então, eu falo sempre isso, quanto antes a gente começar, né, melhor vai ser. Então, mesmo que você esteja estagnada hoje, você precisa dar esse passo o quanto antes, para que isso que você esteja desejando, né, seja essa vaga no escritório, ou até mesmo trabalhar, ter seu escritório, né, ou até pegar projetos, escritório home office, ou abrir o próprio escritório físico, para que isso aconteça, né, e eu tô aqui para te ajudar hoje. Então, vamos falar sobre isso. E aí, sempre que eu toco nesse assunto, inclusive, eu recebo mensagens lá no Instagram, ou pessoalmente, né, das pessoas me questionando, indagando e falando o seguinte: ah, João, mas o mercado tá saturado, sabe? Tá difícil as coisas. Galera, mercado saturado, eu escuto isso tem muito tempo, né? Desde quando eu entrei na profissão. Aposto que meus pais já ouviram isso em algum momento, né? Se eu fosse pensar em mercado saturado, eu não estaria aqui conversando com vocês, né? Na internet, né? Imagina a quantidade de pessoas que tem. Mas, de fato, eu concordo, o mercado tá saturado, sim. Eu entendo quem tá falando isso, né? A dor dessa pessoa, eu entendo o que ela tá falando e concordo com essa pessoa. Porém, o mercado tá saturado para as pessoas que estão produzindo projetos que são rasos. E um projeto raso, só para dar uma breve explicação aqui para quem não sabe, né? É um termo que eu utilizo muito. Um projeto raso é um projeto que tem que ele não atende as condicionantes, né? Na essência da arquitetura, ele não está atendendo as condicionantes. E como resultado, ele tem um resultado plástico, né? Um resultado estético de um caráter no mínimo duvidoso. Eu sempre falo que tem um padrão, né? Tem aquele estereótipo da casa de condomínio, que é aquelas casas que são todas iguais. Mas o que eu quero falar nesse vídeo especialmente é o seguinte: o projeto raso, de fato, quem está produzindo, né? E nada contra quem tá produzindo, né, gente? Eu, particularmente, defendo o projeto potente, né? Por inúmeros motivos, né? Inclusive técnicos, né? A gente pode falar sobre isso depois. Mas não é nesse assunto que eu quero tocar. Mas uma coisa é fato, né? Se você tá produzindo um projeto raso, aqueles projetos que parecem que saíram de uma esteira de uma fábrica, né? Você tem uma concorrência muito grande. E esse é o ponto. Então, de fato, para essas pessoas, o mercado tá muito difícil e tá saturado. Agora, se você produz um projeto potente, que tem um diferencial plástico, e aí, um projeto potente, ele não se resume à plasticidade, né? Assim como a arquitetura não se resume. Um projeto potente, ele vai muito além disso, né? O resultado plástico é só a expressão máxima do todo, né? Então, um projeto potente, ele atende todas as condicionantes e as demandas, né? Do cliente e do entorno e até as condicionantes da cidade, né? Então, isso é super importante que a gente entenda. Quando você projeta um projeto potente, você tem um diferencial de mercado. Esse é o primeiro ponto. A gente, às vezes, tem algumas crenças que são muito limitantes. E que se você ama arquitetura, se você tá aqui, se você gosta de arquitetura, ou se essa é a sua profissão e você pretende, né, trabalhar com ela, você não precisa depender do entorno, sabe? Você precisa fazer com que as coisas aconteçam pra você. E isso não é energia cósmica ou psicologia positiva. Não, muito pelo contrário. É você criar uma metodologia para que você consiga atingir os clientes certos e para que você consiga fazer os projetos e até sobreviver da profissão, né? Que eu acho que é o que todo mundo deseja quando faz uma faculdade de arquitetura. Bom, dito isso, aí você deve estar se perguntando: ok, João, entendi essa questão do mercado saturado, são algumas questões de crenças limitantes, taranã, mas por onde que eu começo? E aqui é um ponto super importante que eu ouço bastante também, que as pessoas falam: João, mas eu não tenho projeto, eu até hoje eu não consegui um cliente, eu não fiz nem um lavabo, não tenho nada para apresentar, não consigo captar clientes, ou eu não consigo entrar num escritório, né? Eu sempre mando o meu currículo, mas eles não me retornam, eu não tenho êxito. Bom, galera, e antes de falar para vocês, né, por onde vocês podem começar, né, essa jornada, se você tá estagnado, para sair dessa inércia, eu quero contar uma
uma história rapidão pra vocês. Eu morava numa cidade do interior de Minas, que chama Frutal, provavelmente vocês nem conheçam. Fica perto de São José do Rio Preto, de Uberlândia. Eu morei lá, eu nasci lá, né? Morei lá há muitos anos, até os meus, acho que os meus 19 anos. Eu morava em Minas, só que não tinha faculdade de arquitetura. Até tem algumas faculdades lá, mas não tem arquitetura. E pra mim estudar arquitetura, eu precisava ir pra São Paulo. Então, eu pegava um ônibus todos os dias de Frutal pra São José do Rio Preto, às 5 horas da tarde. Era uma viagem de 2 horas. E aí eu chegava em São José do Rio Preto, né? E fazia faculdade. E aí eram 4 horas por dia, né? De viagem. 2 pra ir, 2 pra voltar. Chegava 1 hora da manhã e começava a trabalhar no outro dia às 8 horas, então eu acordava às 7. Então era uma rotina bem corrida, assim. Mas como eu né, amo a arquitetura, né? Eu fazia isso com muito gosto. Só que eu tinha um problema dentro de mim muito grande, que era o seguinte, era uma inquietação muito grande, porque eu pensava, ok, eu tô na profissão certa, eu amo arquitetura, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Mas Frutal, e Frutal é uma cidade de 90 mil habitantes por aí. Eu pensava assim, Frutal não tem mercado pra arquitetura. As pessoas, né, têm aquela cultura da autoconstrução, né? Que na verdade é uma cultura quase que no Brasil, né? E eu pensava, não, eu não vou conseguir sobreviver aqui da arquitetura, não vou conseguir me realizar profissionalmente aqui. Eu resolvi mudar pra Brasília, né? Vim pra Brasília sozinho e comecei a cursar arquitetura aqui em Brasília, pedi transferência da minha faculdade, vim pra cá e vim por causa desse motivo, né? Porque eu achava que em uma cidade grande eu conseguiria muito mais clientes, conseguiria construir uma carreira, um nome, né, na arquitetura. E qual que é a lição que eu tive disso, gente? Primeiro, que cidade grande é um mercado muito disputado, como as pessoas gostam de dizer, saturado. Mas eu nem gosto dessa palavra, eu não acho que seja saturado. Só é mais disputado. Eu tive uma lição muito grande disso, porque era uma galera, né, a gente ia de ônibus, então tinha outras pessoas que estavam estudando arquitetura e que eram de Frutal também. Eu tinha alguns amigos de lá. E alguns colegas meus, né, que ficaram em Frutal, hoje eles têm uma quantidade infinita de projetos no portfólio deles, né? Eles têm muito mais projetos do que eu até, que tô aqui em Brasília. E assim, obras que eu nunca imaginei que aconteceria lá em Frutal, tá acontecendo por causa deles. E isso, pra mim, quando eu vou lá e vejo a placa deles, eu fico encantado ao mesmo tempo. Primeiramente, eu fico encantado e ao mesmo tempo eu fico chocado, porque eu falo, caramba, olha que legal isso, sabe? Eu tive essa lição, né, de que não depende só do mercado, gente, depende do seu posicionamento, né? E são várias questões que vão influenciar você a conseguir um projeto. Por que eu trago essa história? Pra mostrar pra vocês que às vezes a gente tem crenças que são limitantes e que a gente acha que não é por causa disso e daquilo, e na verdade o mercado não se comporta dessa forma, né? Então toda cidade vai ter demanda, todos os lugares terão demanda, né, por arquiteto. Agora, concordo com vocês, existem lugares que têm mais concorrência, que é o meu caso aqui em Brasília. Se eu ficasse em Frutal, eu tenho certeza absoluta que eu conseguiria muito mais projeto do que aqui em Brasília. Se eu tivesse iniciado a minha carreira lá, né? Imagina, quando você coloca uma placa numa cidade pequena, aquilo vai se espalhando, as pessoas vão passando, vão olhando, né? E aqui em Brasília, né, eu tenho uma concorrência muito maior do que em Frutal. Percebe isso? Qual que é melhor, então? Eu ficar numa cidade do interior, numa cidade grande? Eu acho que não tem melhor, sabe? Tem a ver muito mais com o seu trabalho do que com essas crenças limitantes, tá? Independente do lugar que você esteja.